História do esoterismo, da genealogia de um conceito à construção de um campo disciplinar. History of Esotericism, from the genealogy of a concept into the construction of an intellectual field. Augusto Maciel Vaga. Doutor em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Pesquisador de pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. Augusto sublinhado vaga@yahoo.com. https://orcid.org/0000 hífen 0003 hífen 3805 hífen 2394. http://lattes.cnpq.gr/7162398738947581. Resumo: o presente trabalho tem como objetivo analisar o conceito polissêmico de esoterismo, não com o enfoque de encontrar uma definição a priorística para tal, e sim de elucidar como as formas de operacionalização desse conceito por diversos intelectuais são capazes de construir tanto diversas perspectivas de análise, como também diferentes projetos e formulações institucionais dentro do campo disciplinar da história do esoterismo. Nesse sentido, estarão em exame as abordagens de Francis Yates, Antoine Fevre, von Negrave, as críticas contemporâneas a essa constelação de autores, bem como suas filiações intelectuais e institucionais. Assim, tendo como pressuposto a genealogia do esoterismo, objetiva-se capturar a perambulação de um conceito, ou seja, sua dinâmica de sobrevivência e reinvenção em termos históricos e sociológicos. Palavras-chave: história do esoterismo, história das ideias, sociologia do conhecimento. Abstract: the aim of this paper is to analyze the polysemic concept of esotericism, not in sense to find a priori definition for it, but rather to elucidate how this concept is used by many intellectuals, which can construct both diverse perspectives of analysis, as well as different practices and institutional formulations within the disciplinary field of the history of esotericism. In this sense, the approaches of Francis Yates, Antoine Fevre, von Negrave and contemporary critics of this constellation of authors will be examined, as well as their intellectual and institutional affiliations. Thus, based on the genealogy of esotericism, the aim of this work is to capture the wondering of a concept that is its dynamic of survival and reinvention in historical and sociological terms. Keywords: history of esotericism, history of ideas, sociology of knowledge. Artigo recebido em 30 de agosto de 2024. Aprovado em 10 de outubro de 2024. DOI 10.12957/intelectus.2025.86979. 227. Introdução. O esoterismo, um conceito sem dúvidas polissêmico, tem estimulado um fértil debate no campo da historiografia e das ciências sociais. Este artigo tem como objetivo não postular um conceito a priorístico de esoterismo, mas sim pensar como ocorre o duplo movimento da formulação conceitual e a construção de uma subdisciplina no campo da história, perambulando como uma categoria ética e êmica. Assim, procuro entender como cada formulação do esoterismo, tanto como uma categoria nativa, quanto como instância teórico-analítica, tem coordenado uma série de formulações de projetos e programas de pesquisa que se institucionalizam, dentro ou fora da academia. Para isso, proponho uma genealogia da história do esoterismo, tanto no sentido da arqueologia dos sabers para compreender o esoterismo além de qualquer produção de verdade institucional. A priorística, Foucault, 2003, 172, bem como de sua sobrevivência póstuma, ou seja, como a categoria esoterismo perambula em termos históricos, reinventando-se a cada reaparição em diferentes contextos espaço-temporais. Warburg, 2015, 372. Para isso, na primeira parte do artigo, apresento uma definição básica do esoterismo e opero por sua genealogia a partir de como esse conceito foi sendo formulado a partir dos anos 1960. Em primeiro lugar, uma análise sobre o conceito de Francis Yates, tradição hermética. Revela como seus pressupostos refletem e costuram o projeto do Instituto Warburg. Em seguida, analisou o esoterismo como resultado dos debates no interior do chamado Círculo de Eranos, um grupo de estudos que envolveram diversos intelectuais renomados, como Mircea Eliade e Carl Gustav Jung. Um de seus expoentes, Antoine Fevre, traz uma importante contribuição, não mais entendendo o esoterismo a partir de suas correntes culturais particulares, e sim como um fenômeno holístico, capaz de se tornar, então, categoria teórica no campo da historiografia. Depois disso, mostro como a crítica da análise de Fevre por von Negrave, na Holanda, não somente é capaz de instaurar um debate aberto até a contemporaneidade, mas também constrói um projeto de pesquisa que se confunde com a instituição do primeiro curso de formação, de graduação e pós-graduação em História do Esoterismo, o Centro de História da Intelectus V.24, em 2025, P227 e 252, em junho 2025 ou 228. Filosofia Hermética na Universidade de Amsterdã, fundado em 1999, tamanha a influência de sua formulação teórica. Esse conceito é criticado internamente e externamente à instituição, inaugurando um debate no campo da história e das ciências sociais sobre os sentidos do esoterismo. Serão analisadas as formulações de Marco Pazzi, Coco von Stuckrad, Egal Asprin, Kenneth Granholm, que propõem críticas de fundo histórico-sociológico à formulação de Negrave, bem como uma crítica feminista e a partir da América Latina, principalmente por Manon Edinburgh White, Joan Pablo Bubelo e Mariano Villalba. Longe de uma análise extensiva sobre todas as possibilidades de conceituação e de correlações conceituais a partir do esoterismo, de temas como ocultismo, ocultura e sociedades secretas, procuro reconstruir uma narrativa de autores que vão delineando a formação de um campo de estudos no interior da história, com uma interlocução cada vez mais internacionalizada. Esoterismo como tradição e o Instituto Warburg. No senso comum e em análises mais leigas, o esoterismo costuma ser definido a partir de suas expressões, como um termo guarda-chuva, entendido muitas vezes como sinônimo de gnosticismo, hermetismo ou ocultismo. Sem dúvidas, trata-se de uma categoria englobante. Consideram-se sob sua égide sabers e práticas como astrologia, alquimia, cabala e tarô, bem como correntes culturais como o movimento Rosacruz, a maçonaria e a teosofia, até se confundir com as diversas práticas espirituais da chamada Nova Era. Etimologicamente, entretanto, esoterismo é um neologismo que remonta ao termo grego esotéricos, referente a tudo aquilo que é interior. O adjetivo esotérico, do grego esotéricos, que significa o interior de iner, é documentado pela primeira vez em uma sátira de Lucian de Samosata no século II, termo que contrasta com esotérico, que também já estava presente na filosofia grega antiga. O neologismo esoterismo, entretanto, tem uma história relativamente mais recente. Em
Sua versão francesa L. Sotheres me parece ter aparecido em 1828, quando do alvorecer da crítica do esclarecimento à religião, também quando correntes religiosas alternativas começam a romper com o cristianismo mainstream. Stuckrad, 2010, 45. Intelectus V.24, em 2025, P227 e 252, em junho 2025 ou 229. O sentido clássico grego, voltar-se para dentro, o contrário de esotérico, possui em si uma ambiguidade, se não entendido apenas como termo reflexivo. Esotérico pode se referir a algo reservado para poucos, um conjunto de conhecimentos exclusivo de iniciados, que toma um sentido importante, como de fato muitas vertentes esotéricas ficaram marcadas quando das primeiras ondas do chamado ocultismo no século XVIII, quando a era do iluminismo provocou uma interiorização institucional do esoterismo, no sentido de um conhecimento secreto a círculos fechados. Sintosh, 1978. Uma importante formulação, não diretamente sobre o esoterismo, mas muito influente na construção posterior desse campo de estudos foi a obra de Francis Yates, Giordano Bruno e a Tradição Hermética, Yates, 1964. A autora foi importante expoente do Instituto Warburg, fundado por Abai Warburg, 18661929, primeiro em Hamburgo, Alemanha, e que, em 1934, mudou sua sede para Londres, Inglaterra, com o intuito de escapar da perseguição nazista na Alemanha. Seu instituto tinha como objetivo inicial de pesquisa a influência da cultura clássica na Europa medieval e moderna, a partir da filosofia e da história das artes visuais. Alguns de seus pesquisadores demonstraram interesse, desde o início, na sobrevivência de antigos sistemas de pensamento, especialmente a astrologia e a magia em períodos históricos posteriores, muito influenciados pelas próprias preocupações de seu fundador. Abai Warburg, em seus ensaios sobre a astrologia no Renascimento italiano, estabelece as bases de um novo campo de estudos, aquele da criação consciente da distância entre o eu e o mundo exterior. Warburg, 2018, 217. Sua história da arte consiste, basicamente, em reconstruir as sobrevivências culturais no Ocidente, como a relação entre criações artísticas, visuais e textuais formam um imaginário social cujas imagens são transmitidas historicamente. Nesse sentido, Warburg já se debruçava sobre a astrologia renascentista como um de seus primeiros objetos de estudo. Porém, Warburg enxergava a astrologia como um empecilho para o espírito humanista da Renascença. Em suas próprias palavras, a astrologia representava a antagonista da criação artística livre, uma forma de servidão ilustrativa da Idade Média, mera superstição astral. Os artistas, para ele, deveriam livrar-se dos grilhões medievais, mitográficos e astrológicos. Warburg, 2015, 99, 104, 126. Se a astrologia para Warburg era uma espécie de empecilho do imaginário do sujeito humanista renascentista, inimiga da criação artística livre, Francis Yates procura costurar uma Intelectus V.24, em 2025, P227 e 252, em junho 2025 ou 230. Tradição hermética renascentista com riqueza de nuances, levando a sério os pressupostos dos intelectuais renascentistas, a partir do que poderíamos considerar como a confluência entre uma história das ideias e uma história do imaginário. Yates está examinando justamente o que, por volta de meio século depois, seriam considerados os antecedentes culturais do esoterismo moderno no Renascimento. Ainda que Yates não mencione o esoterismo como uma corrente cultural, seus estudos sobre a leitura de Marcílio Ficino sobre o gnosticismo e sua tradução do Corpus Hermeticum na obra de Giordano Bruno, dois importantes intelectuais da Renascença, são fundamentais para construir o esoterismo como problema de pesquisa e como campo de conhecimento legítimo. Yates é de certo pioneira na sistematização do conhecimento do que ela chama de tradição hermética. Segundo ela, a história da tradição hermética deve se basear nas fontes tanto dos tratados filosóficos, como o Corpus Hermeticum, a Tábua de Esmeralda e o Asclepio, atribuídos à mítica figura de Hermes Trismegisto, como também da literatura astrológica, alquímica e mágica, que emerge nos séculos XIII e XIV. Yates, 1964, 57. Esse grande projeto de estudos inclui uma análise das obras de Marcílio Ficino, de 1433 a 1499, Pico della Mirandola, de 1463 a 1494, Cornélius Agripa, de 1486 a 1535, mas principalmente a vida e a obra do italiano Giordano Bruno, de 1548 a 1560, bem como a influência dos anteriores em sua obra. Caminhando por uma metodologia de análise da cosmovisão renascentista, Yates, 1964. 58, 64, bem como pela história das ideias em relação com a produção da iconologia do período. Na construção de imagens cosmológicas, Yates, 1964, 97 e 98, 170, 342 e 345, 378 e 379, Yates produz uma obra muito embasada em fontes primárias, a partir da sobrevivência cultural do imaginário, aprofundando a preocupação warburgiana para o horizonte do que ela chama de tradição hermética. Yates, porém, é criticada pelos autores posteriores da história do esoterismo não propriamente pela sua caracterização do hermetismo, que posteriormente será considerada uma subcorrente esotérica, e sim por não problematizar a ideia de tradição. Essa questão leva a uma interpretação posterior do esoterismo como uma corrente cultural cujas correntes. Um discípulo de Warburg, Erwin Panofsky, conceitua a iconografia como a descrição das imagens e gestos nas obras de arte em textos, e a iconologia como a historicização e a contextualização cultural da obra de arte. Em suas palavras, a iconologia se trata mais precisamente do significado intrínseco ou conteúdo, constituindo o mundo dos valores simbólicos da obra de arte. Panofsky, 1976, 64. Intelectus V.24, em 2025, P227 e 252, em junho 2025 ou 231. Internas são relacionadas a partir de relações de influência ou transmissão, bem como pelo paradigma do difusionismo, criticado, então, por pressupor um continuismo histórico, sem entender a multiplicidade e a complexidades da filosofia da história. Pazzi, 2016, 150. Granholm, 2014, 12-13. Essa primeira versão da tradição hermética possui uma contraparte, do contexto inglês ao contexto suíço. Os anos 1960 e 1970 foram profícuos para os estudos de esoterismo. Agora, o chamado Círculo de Eranos formará um conjunto de preocupações com enfoque no imaginário esotérico, esoterismo como imaginário e o Círculo de Eranos. Olga Frobe Captain, 1881962, uma holandesa de posses, muito interessada em teosofia e misticismo, em colaboração com o psicólogo suíço Carl Gustav Jung, 187511961, dão origem a uma cena intelectual muito profícua para embasar o estudo do esoterismo. Na Suíça, por volta dos anos 1930, Olga e Carl organizam uma série de seminários anuais que
influenciaram diretamente as formulações acadêmicas posteriores sobre o esoterismo. O grupo inicia sob a denominação Monte Verità, dada sua localização na região da Ascuna, uma parte da Suíça de língua italiana, que foi considerado um dos principais centros da vida alternativa e de espiritualidade na Europa, desde o final do século XIX, a 2013, 33 e fim 36. Os encontros anuais de Eranos II. Como posteriormente ficou conhecido, o grupo tinha como objetivo trazer acadêmicos simpáticos ao esoterismo, que deveriam trazer apresentações a partir de temas pré-determinados, com enfoque especial nos aspectos místicos, simbólicos e vivenciais das religiões, ACLA, 2013, Anegraph, 2012, 277314. Esses seminários, então, eram publicados em produções também anuais, como herdeiros intelectuais do idealismo alemão, especialmente Schelling, e de outros movimentos críticos do racionalismo iluminista, nomeadamente o tradicionalismo. Estavam profundamente preocupados com os efeitos da modernização, secularização e desencanto. Convencidos de que o mundo ocidental se encontrava num estado de crise moral e existencial, procuravam fontes e tradições que pudessem inspirar um movimento. O nome, sugerido por Rudolf Otto, tem origem grega e quer dizer banquete, mas faz referência a Bekoitzen, anfitriões, em que cada convidado leva o que consumirá ao acontecer do encontro. ACLA, 2014, 50. Intelectus V.24, em 2025, P227 e FIM 252, em junho 2025 232. De renovação espiritual, de modo a devolver um sentido mais profundo à existência humana. Anegraph, 2019, 147. Essa formulação inicial dos anos 1930 perdura até os anos 1960, quando o clima intelectual do grupo encontra ressonâncias no movimento da contracultura, em termos cosmológicos e políticos. Eranos também pode ser entendido como um grande movimento intelectual para a reconceituação da religião, saindo de um paradigma sobre seu aspecto dogmático para um estudo do simbolismo e da experiência mística. Cel. Bruzek, 20062.64. Lá, Carl Gustav Jung, de 1875 a 1961, Mircea Eliade, de 1907 a 1986, Geshe Scholem, de 1897 a 1982, e Henry Corbin, de 1903 a 1978, estabeleceram-se como importantes intelectuais do círculo, além de Antoine Lefebvre, de 1934 a 2021. É importante lembrar que, também nos anos 1970, uma primeira formulação ética do esoterismo emerge, com a influência do movimento da contracultura, instauraram uma série de debates acerca de uma sociologia do ocultismo. Esses estudos, mais interessados nas conformações sociológicas do segredo e das sociedades secretas, parte de estudos clássicos nas ciências sociais, como Weber, 1999, Truelt, 1951, e menos em Simmel, 2009. Tais estudos, conduzidos por Marcelo Truzzi, 1974, e Edward Tiriakian, 1972, nos Estados Unidos, além da formulação da categoria Cultic-Milieu de Colin Campbell, 2002, são focados nas formas de segredo, de restrição do conhecimento e dos cultos. Eles entendiam o ocultismo como uma espécie de container de todas as formas culturais que foram marginalizadas e rejeitadas pelas instituições tradicionais, tanto do ponto de vista religioso quanto científico. O esoterismo, termo utilizado particularmente por Tiriakian, era, portanto, uma espécie de cesto de lixo no qual todas as ideias, práticas e crenças consideradas inadequadas ou inconvenientes eram jogadas. Esses estudos, além disso, centram-se nas formas de associação muito comuns desse contexto, entendido em seu aspecto morfológico, e menos no conteúdo do conhecimento esotérico e no que esse conhecimento se particulariza em relação aos demais. Nesse contexto, da contracultura às formulações acadêmicas sobre o ocultismo, Antoine Lefebvre propõe uma formulação inovadora sobre o esoterismo. A carreira de Lefebvre, até então, fora muito impactada pela abordagem de Eranos, especialmente por Henry Corbin e Gilbert Durand em particular, mas também pelo clima intelectual e político dos anos 1960. Intelectus V.24, em 2025, P227 e FIM 252, em junho 2025 233. Essa influência marca sua primeira fase, de cunho mais religiosista, segundo Voltaire. Anegraph. A preocupação com a crise moral e existencial da modernidade leva ao projeto da fundação da Université Saint-Jean de Jerusalém, um projeto contra-universitário, em conjunto com Corbin, Durand e Eliade, encabeçado pelo próprio Lefebvre, com o objetivo de estudar as tradições espirituais no Ocidente, ainda com viés nas fronteiras, com uma abordagem religiosa. Essa tentativa acabou sendo muito estigmatizada como uma série de intelectuais esotéricos comprometidos com a divulgação do esoterismo, com o objetivo de livrar-se dos demônios do racionalismo iluminista, mas também contra o materialismo e o marxismo. Anegraph. 2012, 341. Em 1979, Lefebvre é eleito para a cadeira de História do Esoterismo na Sorbonne. Ele já vinha se distanciando da Universidade de Saint-Jean por conta de seu elitismo, sua dificuldade de comunicação com a nova geração e a postura autoritária dos intelectuais. Sua aposentadoria da cadeira, no mesmo ano, acabou por mudar seu nome para correntes esotéricas para evitar o essencialismo. Anegraph, 2012, 348. Anegraph também relata a fase em que Lefebvre vai para Berkeley, apaixona-se por São Francisco e acaba por encontrar um público fascinado pela New Age e pelos estilos de vida alternativos. Para lidar com eles, Lefebvre acaba decidindo mostrar para o público quais seriam as correntes esotéricas, contemporâneas aos anos 1980 e 1990, mais sérias e quais seriam superficiais, muito inspirado ainda pelas discussões no círculo de Eranos. Anegraph. 2012, 351. Nessa época, ele estaria apaixonado por Hermes, o deus antitotalitário por excelência, que se inseria num programa teórico-político de remitologização do mundo, ao qual Lefebvre estava engajado, e Biden, 352. A partir dos estudos de Eranos, Antoine Lefebvre publica, no início dos anos 1990, uma visão geral histórica do esoterismo ocidental que teria um grande impacto no campo. Lefebvre, à época, era professor do Departamento de Estudos Religiosos da École Pratique des Hautes Études. Naquela época, ele ocupava a única cadeira de estudo do esoterismo ocidental no mundo. Pazzi, 2016, 150. O livro Elia Esoterisme, publicado em francês em 1992, marca a virada lefebvriana por um estudo do esoterismo como campo acadêmico, pioneiro na tentativa de pensar o esoterismo. Categoria teórico-analítica. Ele entende que o esoterismo atravessa diversos períodos históricos.
mas encontra na modernidade tal topos de conhecimento interdependente de outras esferas da Intelectus V.24, em 2025, P227 e 252, em junho 2025 ou 234. Vida social. Febvre entende o esoterismo como forma de conhecimento forme de pensei, e não como um campo ou tradição, o que implica, simultaneamente, que o esoterismo será por ele analisado como uma forma social que poderá ser preenchida por diversos conteúdos, como uma construção analítica. Febvre contesta o sentido de esoterismo como disciplina secreta, conhecimento arcano, já que o Renascimento foi um período histórico de eclosão do imaginário esotérico, portanto, de um saber esotérico. Esoterismo também não se confunde, para ele, com processo iniciático, o que é intrínseco a toda religião. Essa associação entre esoterismo e iniciação, para ele, revela uma tentativa de marginalizar o esoterismo. Febvre, 1992, 06. Segundo ele, o estudo do esoterismo dessa forma possui vantagens, o estudo a partir da articulação interna de seus elementos, e não como mero fenômeno cultural, mas, também, o esoterismo passa a poder congregar uma série de práticas e sabers dentro de uma espécie de topos, segundo o qual o conhecimento passa a se estruturar, segundo a categoria de Foucault. Febvre elenca 4 elementos essenciais do esoterismo. Primeiramente, a lei das correspondências. A partir da interdependência universal, toda a realidade é capaz de ser simbolizada. Trata-se da premissa hermética da unidade do microcosmos como o macrocosmos. O universo inteiro é um grande teatro de espelhos, uma junção de hieróglifos a descriptografar. Tudo é assinado, tudo nele esconde e exala mistério, todo objeto esconde um segredo. Febvre, 1992, 14.3. Em segundo lugar, a ideia de natureza vivente, sendo a magia naturalizou para Celsianismo exemplos clássicos dessa característica essencial do esoterismo. Isso significa que, no pensamento esotérico, tudo na natureza se move, entre a magia e a ciência, emerge um conhecimento gnóstico, regido por simpatia e antipatia. Febvre, 1992, 15, pautado na tríade Deus, homem, natureza. Em terceiro lugar, Febvre destaca o que chama de imaginação e mediações. Imagens simbólicas tomam vida, como, por exemplo, anjos, daemons e todos os intermediários de Deus e da natureza em relação ao homem. São eles que permitem um conhecimento gnóstico. Mundos imaginalis. 4. Para Febvre, místico refere-se a tudo aquilo que é fruto de uma revelação direta de Deus, muito próximo do conceito de Truelt, enquanto esotérico refere-se àquilo que precisa da mediação das imagens para acessar a 3. A ultrassimbolização do cosmos é ressonante com a caracterização de Foucault em As Palavras e as Coisas, em relação ao que chamou de episteme das similitudes ou das semelhanças. Foucault, 2002, 23 e 58. Intelectus V.24, em 2025, P227 e 252, em junho 2025 ou 235. Em quarto e último lugar, a experiência da transmutação é imprescindível como característica do esoterismo. Aqui, Febvre diz respeito ao elemento gnóstico e alquímico do esoterismo. Ele entende por transmutação uma transformação alquímica do sujeito, pautada na gnose, entendida como conhecimento e experiência interior, ou atividade intelectual e imaginação ativa. Febvre, 1992, 19.5. Febvre aponta, ainda, 2 características acessórias ao esoterismo, que podem ou não fazer parte de manifestações esotéricas, a depender do contexto histórico. A primeira, a prática da concordância, diz respeito à junção de diferentes tradições em busca de uma síntese. Daí surge o interesse pelas religiões comparadas, nesse contexto, e a ideia de uma tradição primordial, também conhecida como perennialismo. Febvre, 1992, 20. Em segundo lugar, Febvre aponta a ideia de transmissão, que se trata da iniciação e da transmissão de fontes consideradas seguras, a ideia de conhecimento secreto passado por mestres autorizados, segundo a relação mestre e discípulo. Daí se encontra, segundo Febvre, a gênese das sociedades secretas ou discretas no Ocidente. Febvre, 1992, 21. Febvre aponta que, assim como existe uma forma de pensamento de tipo esotérico, há uma de tipo científico, místico, teológico ou mais tardiamente utópico. Febvre, 1992, 21. A tentação de um esoterismo universal. Febvre, 1992, 23. Por exemplo, uma vontade de constituir uma linha mestra é característica do esoterismo ocidental, tendência ao fetiche de uma origem, como se observa segundo a egitomania dos esotéricos dos séculos 18 e 19, e Biden. 25, assim como a tendência de sintetizar diversas práticas esotéricas em um grande sistema simbólico único, tarô, cabala e astrologia, por exemplo, sem considerar as particularidades semânticas e iconográficas de cada tradição, bem como a tentativa de sincretismo intercultural a partir de correspondências simbólicas. Febvre reconhece a dificuldade de estudo ou mesmo de nomeação do esoterismo a nível analítico e disciplinar, por conta dos especialistas estudiosos de cabala, astrologia, tarô, etc., que negam a necessidade ou mesmo a existência do esoterismo como fenômeno cultural da modernidade. Febvre, 1992, 27, confinando-se em disciplinas específicas. O autor defende o 5. Essa característica assenta suas bases históricas no mesmo contexto da discussão de Foucault em hermenêutica do sujeito, quando trata da relação do sujeito com a verdade. Foucault, 2004. Deus, da imaginação criativa. Febvre, 1992, 17. Por isso, para Febvre, a imaginação, no sentido de ler com imagens, imaginar como criação de imagens e mundos, é tão importante nesse contexto. Imaginar, para ele, parte do mesmo campo semântico e cosmológico de imagens, magia e magnetismo. Febvre, 1992, 18. Intelectus V.24, em 2025, P227 e 252, em junho 2025 ou 236. Esoterismo como categoria analítica e campo de estudos que favorece a unidade na multiplicidade, ou seja, que é capaz de captar traços comuns entre diversas práticas culturais esotéricas e que, também, estimula a pesquisa empírica, dada sua plasticidade. Febvre, 1992. 28. Observar-se que essa concepção herda de Eranos uma ideia subjacente de entender o esoterismo como imaginário, mas também como forma de experiência. Febvre está marcadamente preocupado, nessa fase, com o retorno a uma perspectiva acadêmica, ainda que alguns de seus críticos, como von Negraff, considerem a definição de Febvre plena de reminiscências religiosas. Esoterismo como conhecimento rejeitado e a Universidade de Amsterdã. Se, até os anos 1990, o esoterismo era visto como um fenômeno de estilo nova era, seus intelectuais não seriam ainda respeitados nos meios acadêmicos, considerados esotéricos no armário. Van de Joek, 2009, 7.
com um intuito e um projeto empírico e objetivo para o estudo do esoterismo. Von Theanegraaff critica o que, segundo ele, seria uma versão religiosa para o esoterismo e forma uma proposta de pesquisa para e passo com a inauguração da cadeira de História do Esoterismo Ocidental e Correntes Correlatas na Universidade de Amsterdã, em 1999. Segundo Hanegraaff, a definição de esoterismo de Febvre originou-se como uma noção de verdade cristã e religiosista e absorve sua perspectiva fundamental antidocética, anti-idealista e antidualista. Hanegraaff, 2012, 354. O problema dessa definição, para Hanegraaff, é a centralidade que Febvre atribui à teosofia cristã e à naturfilosofia. Além disso, Hanegraaff entende que essa teoria se insere numa perspectiva de checklist, segundo a qual os pesquisadores deveriam conferir períodos históricos a partir de uma definição transcendental. A priorística, Hanegraaff, 2012, 360. Para ele, em termos históricos, o esoterismo tem relação com diversas correntes de sabedoria antiga, próprias da antiguidade tardia, principalmente o gnosticismo e o neoplatonismo. Hanegraaff, Broek, 1998. O esoterismo, porém, passa necessariamente. Intelectus V.24, em 2025, P227 e FIM 252, em junho 2025 ou 237. Pela revitalização dessas correntes filosóficas e culturais no Renascimento italiano, cujas fontes, já apontadas por Yeats, formam essa tradição de conhecimento. Hanegraaff, porém, parte de uma definição do esoterismo como um grande outro que causa enorme embaraço para o que a modernidade entende como sua identidade. Para ele, o esoterismo passa ao largo de tudo aquilo que a modernidade entende como sua autoimagem, para a qual o esoterismo estaria numa espécie de sombra de seu espelho. Hanegraaff, 2007. 109. Nesse sentido, desde o século XVIII, vários grupos de indivíduos passam a se identificar como ocultistas ou magos e se identificam como o outro do mainstream, representado, segundo Hanegraaff, pela filosofia racional, a igreja e a ciência materialista. Hanegraaff, 2007, 110. A percepção do esoterismo ocidental como uma tradição é, essencialmente, baseada sobre essa apropriação esotérica do que no contexto iluminista era considerado oculto. Hanegraaff, 2007, 110. Todas as correntes e ideias que de alguma forma continuam juntas no guarda-chuva conceitual do esoterismo, para ele, justamente são consideradas como uma ideia de esoterismo coerente porque representam o reservatório de tudo o que a modernidade rejeita. Hanegraaff, 2007, 110. Assim, Hanegraaff forma a categoria esoterismo ocidental justamente porque, segundo ele, é no interior do ocidente moderno que operam os mecanismos de rejeição do outro. Hanegraaff procura, então, distanciar-se da narrativa segundo a qual a ciência e o iluminismo contrapõem-se à magia, ao mito, à superstição ou ao ocultismo, o que ele chama de grande narrativa polêmica. De acordo com essa narrativa, o esoterismo seria sinônimo de misticismo. Segundo ele, na verdade, o esoterismo se diferencia tanto do racionalismo iluminista, mas também da igreja, enquanto religião institucionalizada, formando um terceiro elemento da cultura ocidental. Assim, Hanegraaff se distancia de dois pressupostos igualmente reducionistas e ideológicos. Em primeiro lugar, um argumento religiosista, êmico, segundo o qual o esoterismo somente poderia ser compreendido a partir de um acesso pessoal ao conhecimento esotérico, que seria, segundo essa lente, de tipo gnóstico. Ao mesmo tempo, distancia-se da concepção pseudo-ilustrada, segundo a qual o pensamento racional contrapõe-se ao conhecimento mágico, rejeitando, então, o esoterismo como uma forma de magia ou superstição, o que ele considera um mecanismo argumentativo da grande narrativa polêmica. Hanegraaff, 2007. Intelectus V.24, em 2025, P227 e FIM 252, em junho 2025 ou 238. Baseado em sua leitura de Ian Essman, ele complexifica a análise quando propõe que, diferentemente da tradição monoteísta, o esoterismo parte de um pressuposto cosmoteísta, a partir do qual a verdade só poderá ser alcançada por meio de imagens, da gnose, ou de conhecimento intuitivo. Essa diferenciação permite, segundo Hanegraaff, afastar o esoterismo da mesma lente analítica e do mesmo estatuto ontológico da religião. Hanegraaff chama essas dicotomias de estruturas profundas da religião e da cultura ocidentais, as quais a autoimagem da modernidade identifica tudo o que é rejeitado como mágico ou místico ao esoterismo, e idem. Ele mesmo admite que poderia inserir-se no rol dos autores que produzem inovações no sentido da categoria teórica esoterismo ocidental. Em termos metodológicos, ele defende um empirismo radical na abordagem do esoterismo, para não redundar tanto na essencialização sociológica reducionista, quanto na opção religiosista de muitos intelectuais que abordaram o esoterismo. Sustenta, então, sua posição a partir de um agnosticismo metodológico. Hanegraaff, 2012, 357. O pesquisador do esoterismo, segundo ele, deve limitar-se àquilo que pode ser verificado empírica e historicamente, e idem, uma posição marcadamente objetivista, pragmática, empirista e anti-hermenêutica. Assim, para Hanegraaff, a tarefa do pesquisador do esoterismo é analisar e desconstruir as diversas estratégias de exclusão e de outramento ad então comuns à grande narrativa polêmica. Hanegraaff, 2007, 111. Em outras palavras, com sua perspectiva, Hanegraaff procura sair da mnemohistória, a história tal como lembrada pelo imaginário coletivo e, principalmente, pelo esoterismo êmico, e construir uma historiografia baseada em uma descrição do que realmente aconteceu. Hanegraaff, 2007, 111. Por mais que, de fato, o esoterismo configure uma tradição ou corrente cultural, saindo da grande narrativa polêmica, ou seja, da chave conceitual que postula o racionalismo contra o irracionalismo mágico, dicotomia sobre a qual diversos analistas redundam, Hanegraaff acaba, em sua abordagem, por sair completamente de uma constelação de preocupações com o imaginário. Para ele, mesmo a análise de imagens, como operada, por exemplo, por Warburg e Yeats, embasaria o esoterismo êmico e o esoterismo ético, defendendo uma agenda radicalmente empírica. Essa versão, porém, redunda em um reducionismo metodológico em termos de não considerar as manifestações do imaginário, e por afirmar a impossibilidade de estudo do Intelectus V.24, em 2025, P227 e FIM 252, em junho 2025 ou 239. Esoterismo a partir de uma história do imaginário ou de uma história das ideias sem a devida objetividade 6. O que impacta num recorte de objeto e das fontes historiográficas analisadas de forma muito reduzida. Hanegraaff também postula três instâncias analíticas, ciência materialista e filosofia racional, por um lado, a igreja, em segundo lugar, e o esoterismo como fenômeno cultural em terceiro, ato que, na verdade, acaba por obscurecer certas associações, por exemplo, tanto entre
Correntes que poderiam ser consideradas esotéricas que convivem com um método científico ou racional, como o espiritismo, a parapsicologia ou a maçonaria, que se retratam como vertente científico-esotéricas, quanto por correntes do que poderíamos considerar um esoterismo cristianizado ou um cristianismo esotérico, como o movimento Rosacruz, a teosofia e a antroposofia, para citar apenas alguns exemplos. Tentando sair do reducionismo sociológico, a Negrave instituiu o esoterismo como um terceiro elemento da cultura ocidental, porém, baseado em reducionismos equivalentes, dissidências do conhecimento rejeitado, um esoterismo feminista e pós-colonial. A Negrave encontra críticas interiores à própria Universidade de Amsterdã, onde seu colega, Marco Pazzi, fundamenta seu argumento em algumas críticas à Negrave. Se a Negrave diz que é impossível basear uma história do esoterismo apenas na proposição de forma de conhecimento, como diz Febvre, Pazzi, porém, considera importante resgatar que essa ideia de Febvre que vem da tradição francesa, Durkheim, Lévi-Blum, a escola dos análises, mas também Jean-Pierre Vernant e Michel Foucault formulam conceitos como formas de conhecimento, representações coletivas e epistemes, que são, para Pazzi, importantes vaisas de análise que precisam ser considerados pelo esoterismo. Pazzi, 2013, 208. O problema, segundo Pazzi, é que a Negrave não explica por que atribui em sua obra tamanha centralidade à sabedoria antiga na construção do esoterismo. 2. Não chega à conclusão se o esoterismo se trata de uma construção intelectual ou de um fato histórico. 3. 6. A Negrave é muito cético quanto à possibilidade de criação de uma ciência das imagens, dado que a academia ocidental é radicalmente fincada na tradição monoteísta/racionalista, avessa às imagens e ao imaginário. Todos os seus pressupostos, então, são difíceis de mudar nesse sentido. A Negrave, 2007, 133. Intelectus V.24, em 2025, P227 e 252, em junho 2025 ou 240. Baseia a ideia de esoterismo como conhecimento rejeitado nos mesmos autores que ele diz serem ideólogos, contra aqueles que seriam os verdadeiros historiadores, além de construir uma categoria cesto de lixo, tanto quando afirma em relação a Febvre, tudo o que seria rejeitado pela autoimagem moderna, acabaria englobado pela categoria esoterismo. Pazzi, 2013. 210. Outro importante pesquisador do esoterismo, Coco von Stuttgart, parte de uma síntese teórica entre o conceito de Bourdieu de princípios de classificação e campo e o conceito de Foucault a partir de uma síntese conceitual entre epistemes e discurso. Stuttgart foi, por um tempo, vinculado ao programa de Amsterdã, porém, em 2013, muda-se para a Universidade de Groningen, também na Holanda. Stuttgart parte da ideia de capital social de Bourdieu, sustentando uma análise morfológico-sociológica sobre os sistemas de discurso que fundam o esoterismo. Segundo ele, o esoterismo seria apenas uma categoria analítica, cujas bases discursivas permitem incluir e excluir indivíduos, tanto por meio da violência simbólica, bem como por mecanismos de segredo e das sociedades secretas. Stuttgart pensa locais de conhecimento, low questions of knowledge, no sentido mesmo que Foucault atribui como topoi, para entender o discurso esotérico na cultura ocidental. O problema, para ele, é que não existe uma tradição esotérica identificável, ou um sistema de pensamento ou uma doutrina objetivamente passível de estudo como campo específico. A ênfase que ele procura oferecer, então, são os mecanismos discursivos esotéricos. A transformação de padrões de pensamento em estruturas sociais e históricas é um dos elementos centrais da teoria do discurso, segundo ele, Stuttgart, 2010, 4. Discurso é entendido por Stuttgart como a totalidade dos sistemas de pensamento que interagem com os sistemas sociais. Assim, discursos seriam práticas que influenciam elementos não discursivos. Não são apenas estruturas de conhecimento, mas também instrumentos de poder. Stuttgart também é muito influenciado por Simmel, principalmente por sua sociologia do segredo. A partir de Simmel, entende segredo como forma social, sem conteúdo, que, portanto, poderá ser passível de análise sociológica. Stuttgart defende, porém, que o esoterismo não se enquadra na forma social do segredo, e sim na de revelação, não um conhecimento secreto. Secrecy, e sim mais propriamente um conhecimento escondido hidden. Intelectus V.24, em 2025, P227 e 252, em junho 2025 ou 241. Para ele, a dialética do esconder-se e da revelação é um elemento estrutural dos discursos secretos. Stuttgart, 2010, 61. Ele acrescenta, o esoterismo não somente se trata, contudo, de um conhecimento escondido e revelado, mas também é marcado pela busca por um conhecimento perfeito, o que provém de suas origens gnósticas. Stuttgart, 2010, 62. Muito em acordo com a leitura que proponho. Stuttgart também entende o esoterismo a partir do arsenal categorial bourdieusiano. Porém, as categorias de Bourdieu em Stuttgart não definem internamente o esoterismo, nem seus mecanismos, e sim como a dinâmica das sociedades secretas esotéricas, que mais parece ser o real objeto de pesquisa de Stuttgart, utiliza de capitais diversos prévios dos indivíduos e de capitais próprios do campo esotérico no sentido de que o esoterismo poderia ser entendido como um campo. Apesar de Stuttgart alegar que utiliza uma síntese entre discursos e epistemes, ele acaba por utilizar os mecanismos discursivos de Foucault como uma categoria analítica. Hipercrítica. 7 Foucault entende discurso de forma diferente de como entende episteme. A princípio, sutilmente, se as epistemes são formas metacognitivas de estabelecimentos de mundos e formas de vida em temporalidades históricas, características englobantes próprias de uma influência estruturalista no pensamento de Foucault, o discurso se estabelece a partir da polícia discursiva, Foucault, 2014, 34, da disciplina, que se trata de um princípio de controle da produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tenha forma de uma reatualização permanente das regras. Foucault, 2014, 34. O discurso, em sentido Foucaultiano, não assume um papel negativo, coercitivo dos circuitos de poder das sociedades disciplinares, mas propriamente das produções de subjetivações que desejam o poder. Os discursos, para ele, podem ser, mas não deixam de ser, princípios de coerção, e é provável que não se possa explicar seu papel positivo e multiplicador, se não se levar em consideração sua função restritiva e coercitiva. Foucault, 2014, 34. A ideia de esoterismo como discurso de Stuttgart é inovadora. As sociedades secretas esotéricas podem, sim, ser entendidas como sociedades de discurso, em termos Foucaultianos. 8. A pesquisa sobre a cartomancia e os ocultistas dos séculos XVIII e XIX, por exemplo, tem revelado dinâmicas discursivas, tanto, por exemplo, no sentido patriarcal, propagando a exclusão expressa de mulheres, vistas como 7. O tema do discurso em Foucault marca exatamente sua transição entre sua primeira e segunda fases. A ordem do discurso, aula inaugural do Collège de France, proferida no dia 2 de dezembro de 1970, trata da transição do
Foucault da problemática da arqueologia dos sabers, epistemes e topoi, para o da genealogia do poder, microfísica. Do poder. Intelectus V.24, em 2025, P227 e 252, em junho 2025 ou 242. Porém, apesar de realimentarem o disciplinamento, o desejo de poder e a docilização dos corpos, como qualquer outra instituição do circuito biopolítico, aparece aí uma chave analítica. Em sua face hipercrítica, facilmente ameaçando padecerem uma espécie de jaula de aço. Analítica. Stuckrad, sem dúvida, formulou um estudo importante sobre o esoterismo e tentou conciliar duas preocupações de Foucault sem, todavia, operar mediações conceituais e acabou tomando o conceito de discurso como foco principal, deixando a dimensão epistêmica do esoterismo de lado. Seu estudo, porém, também resgata importantes elementos históricos que relativizam a ideia de que o esoterismo seja baseado numa ideia uniforme de Ocidente. Ele antecipa uma crítica pós-colonial que é feita à categoria de Hanegraaff de esoterismo ocidental, mostrando que as bases do pensamento esotérico radicam no que se entenderia hoje como uma diversidade de ocidentes, por exemplo a partir da cabala judaica, bem como pela transmissão entre diversos contextos culturais que formam o esoterismo enquanto tal. Stuckrad, 2010, 89. Stuckrad, então, articula uma revitalização tardia do projeto da sociologia do ocultismo dos anos 1970, com enfoque protossociológico da morfologia do segredo e das hierarquias a partir do discurso esotérico. A questão é que, segundo alguns autores, Stuckrad não produz uma análise da discursividade esotérica incluindo a coprodução de sentidos, tanto no sentido ímico quanto ético. Edel Aspling e Kenneth Granham propõem uma inversão analítica entre os discursos ímico e ético do esoterismo. O construtivismo de sua perspectiva analítica entende que a academia também produz discursos sobre o esoterismo. Por isso, os autores partem de uma abordagem crítica construtivista com ênfase na invenção da tradição, Aspling e Granham. 2013, 25. A questão que esses autores propõem é entender os discursos que produzem o esoterismo. Os próprios intelectuais produzem tradições esotéricas, junto com os nativos. Se, até o século XX, esoterismo era majoritariamente uma categoria analítica, no sentido de que ninguém se identificaria como esotérico, segundo eles, na contemporaneidade, esoterismo está se tornando uma categoria nativa afirmativa. Assim, de um estatuto analítico, as intelectualmente inferiores, ou mesmo no caso da logofobia do sistema de exclusão dos não iniciados da maçonaria, sobre o qual Stuckrad muito discute. Intelectus V.24, em 2025, P227 e 252, em junho 2025 ou 243. Formulações acadêmicas passam a adquirir estatuto ontológico, num movimento de construir uma outra espécie de esoterismo nativo, de segunda ordem. Eles também entendem que, se propriamente historicizados, as noções de destradicionalização, desencaixe e reencaixe de Anthony Giddens podem ser utilizadas analiticamente para entender a relação entre esoterismo e modernidade, bem como processos sociais locais. Aspling e Granham, 2013, 29. Essa preocupação aparece principalmente a partir de Granham, que estuda ordens esotéricas como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn e a Dragon Rouge, conhecidas como ordens cosmopolitas, que incentivam práticas de inclusão de gênero e mesmo problematizam relações de poder como práticas internas nos graus de iniciação. Granham, 2014. Aspling e Granham também criticam Yeats porque sua ideia de tradição é inventada analiticamente, segundo eles, e incorpora o perennialismo. A filosofia perene ou perennialismo é uma filosofia da história incorporada pelos esotéricos segundo a qual existe uma tradição universal que perpassa todas as grandes religiões, vinda da antiguidade clássica. A filosofia perene baseia-se, por sua vez, na ideia de prisca teologia antiga, uma sabedoria antiga que teria sido mantida e difundida por sábios como Zoroastro ou Hermes Trismegisto. A filosofia perenis aparece, então, como princípio segundo o qual o continuismo histórico dessa sabedoria a transformaria numa espécie de conhecimento universal. Pazzi, 2016, 149. Granham, 2014, 181. Assim, para Aspling e Granham, a tradição hermética de Yeats teria sido incorporada do discurso ímico, uma noção de que o esoterismo teria vindo da antiguidade em termos de uma continuidade histórica nebulosa. Para eles, na leitura de Yeats da tradição hermética, subjaz uma ideia de tradição coerente, antiga, segundo uma filosofia da história continuista. Aspling e Granham, 2013, 33 e 35. Em particular, o argumento de Granham, que estuda ordens esotéricas a partir da noção de complexos discursivos muito dialoga com a abordagem de Stuckrad. Granham, 2014. 38. Essas ordens, segundo ele, apresentam elementos modernizantes centrais, como a destradicionalização, o ecletismo e o pluralismo, bem como a importância do outro. Principalmente o cultivo da ideia de um outro exótico ou exotizado. Granham, 2014, 181. Analiticamente, porém, Granham parte de uma abordagem antropológica em seus estudos empíricos. Intelectus V.24, em 2025, P227 e 252, em junho 2025 ou 244. Outra série de autores vem criticando a perspectiva de Hanegraaff, a partir de uma lente próxima da teoria crítica. O principal problema esses autores apontaram, principalmente a partir dos anos 1990 e 2000, é com a locução ocidental, e não propriamente com a categoria esoterismo. Uma série de estudos criticam a ideia de que o esoterismo pudesse ser considerado um conceito sem corpo, uma vertente cultural quase transcendental que não se consubstancia em diferentes sujeitos em diferentes contextos culturais e da geopolítica global. Críticas feministas, Edinburgh White, 2021, mas principalmente pós-coloniais. Bubelo, 2010, 2017, Vilauba, 2021, marcam essa nova forma de abordagem do esoterismo, não mais entendendo-o como tradição, nem como um esoterismo ocidental. Segundo Manu Edinburgh White, a ideia de esoterismo como conhecimento rejeitado não se sustenta pelo fato de que o esoterismo replicou por vezes discursos fundacionais da modernidade ocidental, como a supremacia branca e a racionalidade masculina. Edinburgh White, 2021, 183. Essa afirmação da autora encontra ecos em trabalhos fora das perspectivas feministas. Por exemplo, em pesquisas focadas na antroposofia e na teosofia e sua relação com as concepções de raça no nazismo e no fascismo. Staudemeyer, 2014, Strub, 2022. Edinburgh White, porém, propõe uma abordagem feminista para o estudo do esoterismo, mais focada nas performances e nas práticas, a partir de Judith Butler. Essa análise instaura uma outra abordagem teórica, saindo da premissa compartilhada tanto por Febvre quanto por Hanegraaff, de que o esoterismo carece de uma conceituação a priori. 9. Edinburgh White pensa a partir da religião de Telema, fundada pelo ocultista britânico Aleister Crowley, de 1874 a 1947.
Seu estudo sobre as sacerdotisas que performam nuas em rituais internos, além de sua discussão sobre os sentidos da feminilidade, tradicionalmente associados à receptividade e vulnerabilidade. Edinburgh White, 2021, 191, traz a questão das práticas dos rituais para o centro da análise. Por mais instigante que seja tal abordagem, ela não produz uma reconceituação do esoterismo como um todo, e sim procura analiticamente passar ao largo do problema, para pensar práticas e performatividades esotéricas. 9. Essa questão de pesquisa é tacitamente incorporada por incontáveis pesquisas que tangenciam o tema do esoterismo, com abordagens focais ou etnográficas, e que não tem por objetivo conceituar o esoterismo, entendendo sua amálgama de práticas e sabers como fenômenos desconexos, cuja genealogia se tornaria inócua para os objetivos do presente trabalho. Intelectus V.24, em 2025, P227 e FIM 252, em junho 2025 ou 245. Outra vertente mais institucional e orgânica orbita nas preocupações de descolonizar o esoterismo. Esses estudos se materializam na construção de uma rede de pesquisadores na América Latina, o Centro de Estudos sobre o Esoterismo Axa Dental de la União de Nações Sul-Americanas, CEL Unasur, sob a direção do brasileiro Francisco de Mendonça Júnior e do argentino João Pablo Bubelo, em 2011. Bubelo parte da discussão de Hanegraaff sobre o conhecimento rejeitado para entender que o esoterismo na Argentina foi concebido nos discursos oficiais e acadêmicos como forma de religiosidade popular, e não como um pensamento esotérico, tal qual o terceiro elemento da cultura ocidental de Hanegraaff. Porém, Bubelo concebe que esse esoterismo popular argentino assume formas completamente distintas do esoterismo ocidental, na confluência entre culturas afrodiaspóricas, formando hibridismos culturais muito importantes. Bubelo, 2010. Assim, entre o Estado, que rejeita e até mesmo criminaliza práticas e sabers esotéricos, os analistas que o consideram parte das religiosidades populares e as formulações eurocêntricas, a análise de Bubelo começa um debate importante na América Latina. O autor enfatiza um importante tema, a formação desse hibridismo cultural que parte de uma análise do processo de colonização espanhol, dado que sua lente de análise caminha desde a Argentina colonial até a contemporaneidade, sendo a Espanha já parte de uma Europa ibérica, fora do espectro do esoterismo ocidental como analisado pela lente greco-romana. Bubelo, porém, apenas destaca analiticamente as especificidades do esoterismo ocidental, sem sair completamente do paradigma de Hanegraaff. Bubelo, 2017, 65, partindo de uma espécie de difusionismo, termo que o próprio autor utiliza, segundo o qual o esoterismo ocidental rejeitado na Europa que se configura nas latitudes latinas como discurso oficial e extraoficial também rejeitado. A partir de um estudo sobre o esoterismo no México, Mariano Villalba, porém, produz uma virada epistêmica mais provocativa e contundente. Para Villalba, o esoterismo não é ocidental e não se difundiu da Europa para as Américas, segundo o clássico paradigma difusionista eurocêntrico. Segundo ele, partindo da formulação de Aníbal Quijano sobre a inextrinsecabilidade entre modernidade e colonialidade, Villalba afirma que o processo colonial expandiu o esoterismo como um todo, identificando, então, modernidade, ocidentalidade, esoterismo e processo colonial. Intelectus V.24, em 2025, P227 e FIM 252, em junho 2025 ou 246. Villalba procura descolonializar a perspectiva de Hanegraaff, descentralizando as bases do que seria classicamente entendido como renascimento, muito pautado filosoficamente a partir do humanismo, centrado na experiência histórica italiana, afirmando a existência de um renascimento mexicano. Para ele, o renascimento mexicano se trata de uma rememoração da tradição mexicana como forma de autoconsciência desse povo como forma de resistência ao colonialismo, entendido como apagamento dessa memória. Villalba, 2021. A partir desse marco histórico, Villalba critica o eurocentrismo da premissa de Hanegraaff, que alega, por exemplo, que o humanismo começa no século XV na Itália, deixando de lado a construção de estados modernos em Portugal e na Espanha, mas também como portugueses e espanhóis pensaram sobre a condição de humanidade dos indígenas no processo de colonização, paradoxalmente produzindo uma ideia de humanismo. Assim, ele cita em suas obras diversos espanhóis e mexicanos esotéricos invisibilizados pela narrativa oficial eurocêntrica. Villalba, 2021, 94. Então, Villalba entende que o eurocentrismo próprio da construção da disciplina história do esoterismo caracteriza-se pela narrativa que acompanha a Itália, século XV, Alemanha, 16, Inglaterra, 17, e França, 18, e que se alastra para o resto do mundo, segundo o paradigma do difusionismo, que, muito mais do que uma verdade histórica, torna-se um discurso propalado como a narrativa correta, segundo um processo de construção de hegemonia. Villalba, 2021, 93. Quijano, 2007, Souza Santos, 2016, e do seu, 1995, observam que a racionalidade tecnocientífica é o fator determinante na geração e expansão do colonialismo europeu. Portanto, não se trata simplesmente de uma anomalia que rejeitou o conhecimento exclusivamente europeu, ela também rejeitou outras formas de vida e produziu novos conhecimentos fora da Europa, levando, como visto, a um profuso aparecimento de correntes esotéricas nas Américas. Villalba, 2021, 96. Na verdade, Villalba possui uma leitura por vezes ambígua, se, por um lado, considera o paradigma do conhecimento rejeitado de Hanegraaff eurocêntrico, ao mesmo tempo incorporou em sua análise o esoterismo. Para ele, é tão rejeitado enquanto categoria moderna que não pode sequer ser considerado europeu. Villalba, 2021, 97. Villalba opera por um salto dialético, apropriando-se de Hanegraaff, mas também superando-o. Ele estabelece bases de análise de um esoterismo mexicano, que pode muito bem ser estendido para outros contextos. Intelectus V.24, em 2025, P227 e FIM 252, em junho 2025 ou 247. Latino-americanos e mesmo pós-coloniais, a partir do paradigma do conhecimento rejeitado, porém saindo da perspectiva do esoterismo europeu. Conclusão. Neste artigo, procurei mostrar como a categoria esoterismo perambulou, em sentido warburgiano, não somente a partir de um diálogo entre diversas abordagens e perspectivas nativas e analíticas, como também essa mesma categoria formulou a construção de uma subdisciplina na historiografia, além de instaurar um debate aberto entre a história e as ciências sociais. Apesar de este levantamento não ser exaustivo, a genealogia da categoria esoterismo caminha desde sua compreensão como tradição hermética em Francis e Yates, passa por uma conceituação a partir do imaginário e da experiência, segundo a formulação fivriana a partir do legado do círculo de Eranos, constituindo, também consoante Antoine Fevre, uma forma de conhecimento específica. Von ter Hanegraaff, tentando se desvencilhar do religiosismo das formulações do
Círculo de Eranos acaba por entender o esoterismo como terceiro elemento da cultura moderna ocidental. O esoterismo, nessa perspectiva, deve ser entendido como fenômeno eminentemente ocidental e abordado de forma empírica e objetiva. Hanegraaff, então, propõe uma história do esoterismo ocidental a partir de um viés analítico que se afasta de uma história do imaginário e que não permite matizes de uma leitura sociológica do esoterismo. Assim, como poderia, então, o esoterismo ser analisado segundo a perspectiva de gênero, das hierarquias iniciáticas das ordens ocultistas e sua reprodução de desigualdades sociais, ou mesmo dos desencaixes e reencaixes que promovem as ordens esotéricas em termos de cosmopolitismo cultural. Esses são apenas alguns exemplos de perguntas, apontados por diversos críticos, com que a abordagem de Hanegraaff não se preocupa. Além disso, sua perspectiva exclui a possibilidade de momentos históricos e expressões culturais em que o esoterismo não pode ser propriamente entendido como conhecimento rejeitado, desde a confluência do esoterismo com o nazismo e a extrema-direita, por exemplo, até mesmo momentos e contextos de hibridismos culturais. Intelectus V.24, em 2025, P227 e FIM 252, em junho 2025 ou 248. A contextualização empírica da tese de Hanegraaff, operada por diversos historiadores, avança tanto em termos de gênero como em termos de problemáticas do sul global, e acusam sua premissa analítica a partir da própria lente empírica que tanto Hanegraaff apregou, redefinindo, segundo essas pesquisas, as preocupações teóricas, agora focadas no corpo, na performance e nas práticas dos atores. Porém, a questão que fica marcada, a partir desse levantamento genealógico, é que, invariavelmente, a perspectiva de Hanegraaff e sua crítica à Febvre foram incorporadas como paradigma forte para o campo de estudos do esoterismo, sendo mencionado, mesmo que tacitamente, por todos os sucessores analisados. Assim, tanto seus pressupostos como problemas de pesquisa seguem como a hegemonia dos estudos do esoterismo, em termos analíticos e na coordenação de projetos disciplinares e institucionais. Resta, então, o questionamento se seria interessante um retorno ao problema da hermenêutica das imagens nesse campo de estudos, não para incorporar a já criticada ideia de tradição hermética, e sim para operar por uma releitura do imaginário esotérico, tema que Warburg e Yates tanto insistem como paradigma de análise. O mundus imaginalis, expressão de Febvre, dos atores precisa de uma hermenêutica específica, uma abordagem analítica que tenha no centro de sua abordagem uma história ou sociologia do imaginário e das cosmovisões. Vaga, 2024. Se o esoterismo pode ser entendido como forma de conhecimento, autores como Michel Foucault e Abai Warburg ajudam a entender as similitudes e as cosmovisões como epistemes que sobrevivem em diferentes contextos históricos. Essa abordagem, ainda que possa elaborar alguns pressupostos elencados por Febvre, favorecem entender o esoterismo como unidade na multiplicidade. Essa forma de conhecimento e de imaginação particular e, ao mesmo tempo, universal do esoterismo segue como uma condição sine qua non para a consolidação do esoterismo como um campo de saber específico, com suas regras de legitimidade. Apesar das críticas a partir do feminismo e do sul global terem muita importância heurística, podem resultar na ideia de que o esoterismo não precise ser mais conceituado, o que subverte a própria história do esoterismo, dada a configuração histórico-sociológica particular no interior tanto da modernidade ocidental, quanto de contextos contraculturais e periféricos a essa quadratura. Intelectus V.24, em 2025, P227 e FIM 252, em junho 2025 ou 249. Além disso, a abordagem sociológica e interdisciplinar parece o próximo passo essencial para se pensar o esoterismo, além de uma agenda pós-colonial, que parece o campo mais pulsante para se reconsiderar a conceituação do esoterismo. A proposta de Mariano Villalba, que apenas parcialmente avança nesse sentido, ainda muito informada pela perspectiva do conhecimento rejeitado, permite instaurar uma agenda de pesquisa do esoterismo como forma de pensamento liminar, uma forma de imaginação e conhecimento que permite esbarrar nas frestas da discursividade colonial, Mignolo, 2003, bem como matizar sociologicamente as hierarquias iniciáticas, o discurso do Estado e de intelectuais da sociedade civil, para entender hibridismos culturais esotéricos e esoterismos pós-coloniais em toda a sua complexidade. Referências bibliográficas. Aspren, Hegel, Granholm, Kenneth, 2013. Construct Necessaricisms, Sociological, Historical, and Critical Approaches to the Invention of Tradition. In Aspren, Hegel, Granholm, Kenneth. Eds. Contemporary Esotericism. Sheffield/Bristol, Equinox. Bubelo, João P., 2010. História del Esoterismo em la Argentina, Prácticas, Representações Y. Persecuções de curanderos, espiritistas, astrólogos y outros esoteristas. Buenos Aires. Editorial Biblos. Bubelo, João P., 2017. Difusão del Esoterismo Europeu Ocidental em El Nuevo Continente. Siglos 16xx. In Bubelo, João P., Chaves, José R. Mendonça Jr. Francisco. Org. Estudios sobre a história del esoterismo accidental em América Latina. Buenos Aires. Universidade de Buenos Aires. Campbell, Colin, 2002. The Cult Milieu and Secularización. In Kaplan, J. Love, H. Eds. Cult, Anti-Cult and the Cult Milieu, a Reexamination. Pennsylvania, Altamira Press. Febvre, Antoine, 1992. Elia Esoterisme. Paris, Precis Universitaires de France. Foucault, Michel, 2002. As Palavras e as Coisas. São Paulo, Martins Fontes. Foucault, Michel, 2003. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro, Graal. Foucault, Michel, 2004. Hermenêutica do Sujeito. São Paulo, Martins Fontes. Foucault, Michel, 2014. A Ordem do Discurso. São Paulo, Loyola. Granholm, Kenneth, 2014. Dark Enlightenment, The Historical, Sociological and Discursive Contexts of Contemporary Esoteric Magic. Leiden/Boston, Brill. Ackle, Hans T., 2014. Eranos, An Alternative Intellectual History of the 20th Century. London/New York, Routledge. Intelectus V.24, em 2025, P227 e FIM 252, em junho 2025 ou 250. Hanegraaff, Volter, 2007. The Tramble of Images, Anti-Image Polemics and Western. Esotericism. In Hammer, Olov, Stuckrad, Kokove, eds. Polemical Encounters, Esoteric. Discourse and its Others. Leiden/Boston, Brill. Hanegraaff, Volter, 2012. Esotericism and the Academy, Rejected Knowledge Western. Culture. Cambridge University Press. Hanegraaff, Volter, 2019. Rejected Knowledge. So you mean that esotericists are the losers of history?
In Anagraph, von Teretiali, eds. Hermes explains, fate questions. About Western Esotericism. Amsterdam, Amsterdam University Press. Anagraph, Volter, Van der Broek, 12. eds. 1998, Gnosis and Hermeticism Fran. Antiquity the Modern Times. New York, State University of New York Press. Edinburgh White, Mano, 2021. Double Toyland Gender Trumbull. Performative Change. Femininity in the Cauldron of Esotericism Research. In Asprin, Edel Strub, Julian. eds. New Approaches to the Study of Esotericism. Leiden / Boston, Brill. Sintosh, Christopher, 1972. Eliphas Levi and the Friend Cult Revival. New York, Samuel. Weiser. Mignolo, Walter, 2003. Histórias locais / projetos globais, colonialidade, Cyber Subalternus. Pensamento liminar. Belo Horizonte, UFMG. Panofsky, Erwin, 1976. Significado nas artes visuais. São Paulo, Perspectiva. Pazzi, Marco, 2013. The Problems of Rejected Knowledge, Foxon Walter. Anagraphs Esotericism and the Academy. Religion, V43, N2, P201212. Pazzi, Marco, 2016. Esotericism Emergent, The Beginning of the Study of Esotericism in the Academy. In Deconic, AD, org. Secret Religion. Farmington Hills, Macmillan, P143154. Cel, Carlos E. Bruzek, Franz J., 2006. Mística e Sociedade. Itajaí / São Paulo. Univale / Paulinas, 2006. Simmel, Georg, 2009. A Sociologia do Segredo e das Sociedades Secretas. Revista de Ciências Humanas, Edufsc, V43, N01, P219-242. Staudemeyer, Peter, 2014. Between Occultism and Nazism, Anthroposophy and the Politics. Of Res in the Feststera. Leiden / Boston, Brill. Strub, Julian, 2022. Theosophy, Press, and the Study of Esotericism. Journal of the American Academy of Religion, V89, Issue 4, P1181-189. Stuckrad, Coco. 2010, Low Questions of Knowledge in Medieval and Early Modern Europe. Esoteric Discourse and Western Identities. Leiden / Boston, Brill. Tiriakian, Edward, 1972. Towards the Sociology of Esoteric Culture. American Journal of Sociology, V78, N03. Truelt, Ernst, 1951. É o protestantismo Y é o mundo moderno. México, Fundo de Cultura Econômica. Truzzi, Marcelo, 1974. Definition and Dimensions of the Occult Towards a Sociological Perspective. In Tiriakian, Edward. Ed. On the Margin of the Visible Sociology, The Esoteric and the Occult. New York, John Williamsons. Van de Juk, 2009. Preface. In Anagraph, Volter, Pijnenburg, Joseph, eds. Hermes. In the Academy, 10 Years Study of Western Esotericism at the University of Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam University Press. Van der Broek, 12, 1998. Gnosticism and Hermetism in Antiquity, to the Salvation. In Anagraph, Volter e Van der Broek, 12. Gnosis and Hermeticism Fran. Antiquity the Modern Times. New York, State University of New York Press. Intelectus V.24, em 2025, P227-252, em junho 2025 251. Vilauba, Mariano, 2021. The Occult Madiabaridanis of Souls America. Somili Marx. Congress, Coloniality, and the West in the Study of Esotericism in Asprin, Edel Strub. Julian, eds. New Approaches to the Study of Esotericism. Leiden / Boston, Brill. Vaga, Augusto, 2024. Futuros Imaginados, uma Sociologia do Conhecimento das Cartas de Jogar e do Tarô à Cartomancia. Tese, doutorado em Sociologia, Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Warburg, Abai, 2015. Histórias de Fantasma para Gente Grande, Escritos, Esboços e Conferências. São Paulo, Companhia das Letras. Warburg, Abai, 2018. A Presença do Antigo. São Paulo, Unicamp. Weber, Max, 1999. Sociologia de la Religião. Buenos Aires, Aleph. Yates, Francis, 1964. Giordano Bruno e a Tradição Hermética. São Paulo, Círculo do Livro. Intelectus V.24, em 2025, P227-252, em junho 2025 252.